Olá a todos, bem-vindos de volta ao meu canal para um novo mistério com Molly Westbrook. Se você é novo por aqui e nunca viu meu rosto, antes então, oi, meu nome é Molly, se você ainda não adivinhou, e eu posto vídeos de crimes reais como este toda semana. Então, se você acha que isso é algo que pode querer acompanhar, então definitivamente se inscreva. A propósito, pessoal, se vocês querem se manter atualizados com minha programação de vídeos, certifiquem-se de me seguir no meu Twitter e no meu Instagram. Estou sempre dando pequenas prévias nos meus stories do Instagram sobre quais casos estão por vir. Então, se você quer ver essas coisas, vou deixar o link do meu Instagram e Twitter na descrição e também vou colocar meus links na tela agora. Mas de qualquer forma, no vídeo de hoje vamos falar sobre Robert Black, um serial killer da Escócia. Este caso esteve na minha lista para cobrir praticamente desde que comecei a fazer esses vídeos e recentemente uma das minhas adoráveis membros do Patreon, Chelsea, me pediu para cobrir este caso, então aqui estamos. Apenas um aviso antes de começar, este caso envolve os assassinatos e abusos sexuais de crianças pequenas. Robert Black era um assassino de crianças, então isso é apenas um pré-aviso. Mas sim, vou parar de divagar e vamos direto ao assunto. Então, era o dia 14 de julho de 1990, quando, em uma pequena vila de Stow, na Escócia, uma pequena menina de 6 anos estava sozinha e estava indo para uma loja do bairro. Não consegui encontrar o nome dessa menina online. Estou supondo que não seja uma informação pública por razões óbvias, mas ela estava andando pela rua e um homem local chamado David Hurks estava fazendo algum trabalho em seu jardim da frente quando viu essa menininha passar. E enquanto ela estava passando pelo jardim de David viu uma van parar ao lado dessa menininha. Acredito que essa van era branca. Embora algumas fontes digam que era uma van, não que seja muito relevante para o caso, mas acredito que era uma van branca. Mas, de qualquer forma, o homem que dirigia essa van parou ao lado dessa menininha. Ele saiu de seu veículo e enquanto essa menina passava pela van, David viu os pés dela se levantando do chão. O homem que dirigia essa van a levantou, ele agarrou essa menininha, colocou-a na parte de trás de seu veículo e começou a dirigir para longe. E como você pode imaginar, David estava chocado por ter acabado de presenciar o que parecia ser o sequestro de uma criança. Então ele rapidamente anotou a placa dessa van e ligou para a polícia imediatamente para relatar o que acabou de ver. A polícia chegou ao local imediatamente e David começou a contar o que acabou de ver. E enquanto ele está fazendo isso, a mesma van passa pela área, passa por David e pelos policiais novamente. E David a vê e aponta para ela e diz que é a van que ele acabou de ver. Então a polícia persegue e para esta van, e quando abrem a parte de trás dela, encontram esta menina de 6 anos, felizmente ainda viva. No entanto, ela havia sido amarrada, acredito que havia sido amordaçada, e o homem que dirigia esta van havia amarrado um saco plástico em volta da cabeça dela. Ela teve muita sorte de ter sido salva quando foi, porque mais alguns minutos e ela provavelmente teria sufocado até a morte. Então, um dos policiais tira este saco plástico da cabeça desta menina e é então que ele percebe que é sua própria filha. Esta menina que havia sido sequestrada era uma das filhas do policial. É difícil imaginar o que o policial sentiu, pois até aquele momento tudo que sabiam era que uma menina havia sido sequestrada. Eles não conheciam a menina nem sabiam sua idade. Então este policial deve ter ficado tão chocado que era sua filha no fundo desta van, mas também tão aliviado por ter chegado a tempo para salvar ela. De qualquer forma, o homem que dirigia esta van foi obviamente preso pelo sequestro desta menina. Ele era Robert Black, um motorista de entrega de 43 anos. Ele foi acusado de sequestro e abuso sexual dessa menina de 6 anos, porque ela foi examinada por um médico após o sequestro, e eles concluíram que ela havia sido seriamente abusada sexualmente naquela van pelo Robert. E então, em agosto daquele mesmo ano, ele se declarou culpado das acusações e sua sentença foi prisão perpétua. Então, Robert Black foi enviado para a prisão, mas a polícia tinha um estranho pressentimento sobre esse homem, porque perceberam que a maneira como Black raptou essa menina foi muito rápida e muito organizada. Se aquele homem, David Hurks, não estivesse em seu jardim da frente naquele momento, é provável que Robert Black teria se safado com esse sequestro e feito Deus sabe o que com essa pobre menina.
A execução deste crime parecia tão cuidadosamente planejada. Ele tinha equipamento na parte de trás de sua van para amarrar a menina e amordaçá-la. Ele agiu muito rapidamente quando agarrou essa jovem menina. Parecia que ele tinha pensado em tudo, quase como se tivesse muita experiência. Talvez ele já tenha feito isso antes. Ele claramente tinha um interesse pedófilo em crianças pequenas. Mas quando ele foi preso em 1990, esse homem tinha 43 anos de idade. Você pensaria que essa não teria sido sua primeira tentativa de sequestrar e abusar sexualmente de uma criança? E como eu disse, por causa da maneira como esse crime foi cometido, a polícia simplesmente pensou que certamente não havia como essa ser a primeira tentativa de Robert. Ele havia sequestrado e possivelmente matado antes deste incidente. Acredito que a polícia questionou Robert diretamente na prisão sobre seu possível envolvimento em outros casos de desaparecimento ou assassinato de crianças nos anos anteriores. Mas ele se recusou a falar, ele não diria nada, mas a polícia não desistiria facilmente. Eles entraram em contato com um perfilador criminal chamado Paul Britton e basicamente queriam que Paul desse sua opinião de especialista sobre se ele pensava que Robert Black poderia ter se envolvido ou ser responsável por outros crimes anteriores contra crianças. Isso faz sentido? E Paul concordou em ajudar e dar sua opinião, e então alguns detetives da Escócia viajaram para o escritório de Paul e com eles levaram materiais e fotos dos itens que Robert Black tinha na parte de trás de sua van. Então, por exemplo, ele tinha corda lá, tinha gesso, tinha coisas para amordaçar as pessoas. Havia um colchão na traseira da van dele. Uma fonte que li disse que ele também tinha algumas roupas de crianças lá. Acredito que também havia alguns brinquedos sexuais lá. Foi uma descoberta realmente preocupante para a polícia, e por isso eles queriam que Paul, o perfilador criminal, desse sua opinião sobre esses itens e por que Black poderia tê-los na parte de trás de sua van. Então Paul examinou todos esses itens e concluiu que, no geral, parecia que Robert havia coletado esses itens para seus kits de sequestro e estupro. Parecia que Robert havia reunido esses itens para um propósito específico, para ajudá-lo nos abusos sexuais e possíveis assassinatos de crianças pequenas. E acho que mencionei isso antes, mas Robert Black era um motorista de entregas, esse era o trabalho dele e, portanto, ele costumava fazer longas viagens em sua van e viajava para vários locais diferentes no Reino Unido e na Europa. Então, em anos anteriores, se ele tivesse agredido e matado outras crianças em lugares diferentes, teria sido fácil para ele não ser rastreado, pois estava constantemente se movendo de um lugar para outro. Ele nunca ficava muito tempo no mesmo lugar por causa do seu trabalho. Então, a polícia escocesa decidiu iniciar uma investigação e começou a investigar vários casos não resolvidos de desaparecimentos e assassinatos de crianças jovens em todo o Reino Unido e Europa, para ver se poderiam ligar algum deles a Robert Black. E conseguiram. Mas a partir daqui, vou discutir o caso em uma ordem cronológica de eventos. Vou falar sobre a infância e a vida de Robert, e então falaremos sobre os crimes e os assassinatos que a polícia eventualmente o ligou. Apenas acho que fará mais sentido dessa maneira se eu discutir o caso em uma ordem cronológica a partir deste ponto. Vamos começar com a infância dele. Robert Black nasceu no dia 21 de abril de 1947 na cidade de Grangemouth, na Escócia. O nome da mãe dele era Jessie Hunter Black, e quando Robert nasceu, Jessie era solteira. Ela não era casada, então teve um filho fora do casamento. Robert nunca sequer soube o nome do seu verdadeiro pai, e claro, na época, nos anos 40, era muito mal visto ter um filho fora do casamento. Não era socialmente aceitável e, portanto, Jessie decidiu dar Robert para a adoção. Mais tarde, ela se casou e ela e o marido tiveram 4 filhos juntos. Mas apesar disso, Jessie nunca pareceu realmente querer ter algo a ver com seu primeiro filho, Robert. Ele foi rejeitado pela própria mãe, acho que porque ele era um filho que ela teve fora do casamento, e por isso ela não queria ser associada a ele, ela só queria esquecer que um dia o teve.
Como resultado, Robert foi colocado para adoção e foi acolhido por um casal adotivo chamado Jack e Margaret Tulip, e eles moravam em Kinlochleven. Peço desculpas se não estou pronunciando corretamente, que é uma vila nas terras altas da Escócia. Agora, os pais adotivos de Robert, Jack e Margaret estavam em meados dos 50 anos quando acolheram Robert, e, pelo que sei, eles não tinham filhos biológicos e, portanto, não tinham experiência em cuidar de crianças. Então eles eram realmente rigorosos com Robert, mas excessivamente rigorosos, e acredita-se que eles foram muito abusivos com Robert. Ele era frequentemente visto com hematomas quando era criança. O pai adotivo de Robert, Jack, na verdade faleceu quando Robert tinha apenas 5 anos, mas apesar disso, Robert ainda era muito maltratado por Margaret. Ela continuava a bater no menino e seria por coisas realmente minúsculas também. Como se Robert molhasse a cama, algo que toda criança pequena faz, se ele fizesse xixi na cama, ele seria espancado por isso. Ele cresceu em um ambiente realmente horrível e violento e, portanto, não surpreendentemente, ele se tornou o mesmo. Dizia-se que ele era uma criança muito agressiva, ele fazia muitos escândalos e se comportava mal constantemente na escola. Uma fonte que li online disse que Robert intimidava crianças que eram mais jovens do que ele, mas ele também era intimidado por crianças da mesma idade e mais velhas do que ele. Ele era principalmente intimidado por outras crianças devido à sua higiene pessoal precária. Veja, Robert Black, ao longo de sua vida, nunca realmente se importou em lavar ou limpar a si mesmo, e por isso cheirava muito mal grande parte do tempo. Até sua mãe adotiva Margaret, eu acho, tentava fazê-lo se lavar. Ela insistia para que ele se mantivesse limpo, mas ele realmente não se importava. Ele se importava muito pouco com sua própria higiene pessoal e, por isso, costumava ir para a escola cheirando mal e as outras crianças zombavam dele por isso e deram a ele o apelido de Bob Fedorento. Algumas fontes online dizem que quando Robert tinha cerca de 5 anos, ele estava com uma menina da mesma idade e eles decidiram mostrar um ao outro suas genitálias, eles compararam suas partes íntimas. E a partir dessa experiência, Robert pareceu desenvolver uma fascinação pelas partes íntimas femininas, e ele acreditava que deveria ter nascido mulher porque estava tão interessado nas genitálias de crianças do sexo feminino. Quando ele tinha apenas 8 anos, ele já havia desenvolvido comportamentos sexuais, ele olhava por baixo das saias das meninas e inseria diferentes objetos em seu próprio ânus, algo que ele continuaria a fazer pelo resto de sua vida. No ano de 1958, a mãe adotiva de Robert, Margaret, também faleceu e agora Robert, de 11 anos, não tinha ninguém para cuidar dele. Isso foi até que outra família adotiva em Kinlochleven concordou em acolhê-lo, mas ele não ficou com essa nova família adotiva por muito tempo, porque pouco depois de sua adoção, Robert levou uma menina jovem para um banheiro público e a molestou. Quando sua nova mãe adotiva descobriu isso, ela contou aos assistentes sociais e disse que eles precisavam encontrar outro lugar para ele morar, ele não poderia ficar com ela. E assim Robert foi transferido para um lar para crianças em Falkirk, na Escócia, e este lar para crianças tinha uma mistura de meninas e meninos jovens morando lá. Durante seu tempo neste lar para crianças, ele frequentemente expunha suas partes íntimas para as meninas jovens lá. Aparentemente, em uma ocasião, ele tirou à força a roupa íntima de uma menina e, junto com alguns dos outros meninos neste lar para crianças, tentou estuprar uma menina que tinha apenas 12 anos de idade. Após este incidente, Robert foi transferido novamente, desta vez para um lar residencial apenas para meninos em Musselburgh, e ele tinha apenas 12 anos de idade neste momento. Agora, um dos outros meninos neste lar residencial era alguns anos mais velho que Robert e estava sendo abusado sexualmente por um dos membros do staff masculino. Este menino estava prestes a completar 16 anos, e isso significava que ele estava prestes a deixar o lar residencial e encontrar um lugar próprio para viver. E então, esse membro do staff masculino que estava abusando sexualmente desse menino de 16 anos, era como, bem, você não pode simplesmente sair sem me arranjar outra pessoa, você precisa me arranjar outro menino nesta casa que eu possa abusar sexualmente. O jovem de 16 anos sugeriu que o membro da equipe começasse a abusar sexualmente de Robert, e foi isso que ele fez.
Então Robert estava sendo abusado e assediado sexualmente por um adulto e ao mesmo tempo ele estava assediando, abusando e molestando crianças mais jovens que ele. Então eu sinto que em sua mente, neste ponto ele tinha 12 anos, eu sinto que em sua mente, porque isso estava acontecendo com ele pode ter pensado que era um comportamento completamente normal. Robert Black foi abusado por este membro da equipe por alguns anos, até que ele tinha 15 anos quando deixou esta casa residencial e se mudou para outra casa em Greenock. Ele alugou um quarto lá e começou a trabalhar para um açougueiro como entregador, então eu acho que ele entregava carne nas casas das pessoas. Robert, mais tarde, afirmou que durante seu tempo como entregador de um açougueiro, ele acariciou entre 30 a 40 meninas jovens. Então, se ele entregasse as encomendas em uma casa e uma menina jovem atendesse a porta e parecesse estar sozinha em casa, ele a agrediria. No entanto, nenhum desses casos parece ter sido relatado. Não temos certeza se isso realmente aconteceu, pois nenhuma das meninas parece ter ido à polícia, embora seja provável que tenha ocorrido. Mas um incidente que é confirmado como verdadeiro aconteceu numa noite no verão de 1963, quando Black tinha 16 anos. Ele estava sozinho em um parque local quando viu uma menina de 7 anos que também estava sozinha. Acho que ela brincava nos balanços. Ele começou a conversar com essa menininha e eventualmente a convenceu a ir com ele para um antigo abrigo antiaéreo, dizendo a ela que havia uma caixa de gatinhos lá dentro. Então ela obviamente concordou em ir com ele porque estava ansiosa para ver esses gatinhos e uma vez que estavam no abrigo, ele estrangulou essa menininha até que ela desmaiou. Uma vez que ela estava inconsciente, Robert então se masturbou sobre o corpo dela e depois ele simplesmente saiu. Ele a deixou sozinha no abrigo, provavelmente pensando que a tinha matado. Felizmente, essa menininha não morreu. Ela foi encontrada mais tarde, perto do abrigo, apenas vagando por aí. Ela estava tão tonta que estava em lágrimas, e Robert foi encontrado e preso no dia seguinte por este ataque. E eu acredito que essa foi a primeira vez que ele foi preso. Agora, ele não foi acusado de tentativa de homicídio ou algo assim. Ele foi realmente acusado de, citando, comportamento obsceno e libidinoso. E eu acho que a palavra libidinoso significa ter um desejo sexual excessivo. Mas, de qualquer forma, foi isso que ele foi acusado. E antes de ir ao tribunal, Robert foi examinado por um psiquiatra e eles chegaram à conclusão de que este ataque a esta menina foi apenas um incidente isolado. Eles não achavam que aconteceria novamente, eles não achavam que Robert reincidiria, e então eu não acredito que Robert tenha sido realmente punido de alguma forma por este ataque. Eu acho que ele literalmente apenas recebeu um aviso e foi informado para não repetir esse ato insano. Então, neste ponto, imagino que Robert estava pensando bem, eu acabei de me safar disso, então se eu quiser, posso fazer isso de novo e me safar novamente. Após isso, Black voltou para Grankmouth e estava morando em uma casa com um casal de idosos e começou a trabalhar para uma empresa de fornecimento de materiais de construção. Fontes afirmam que ele namorava alguém nesse período. Ela era uma garota chamada Pamela e os dois se conheceram em um clube juvenil local. E eu acredito que Pamela foi a primeira e única namorada de Robert. Eu não acho que ele teve outra namorada depois de Pamela, mas os dois namoraram por vários meses e Robert realmente pediu para ela se casar com ele em um ponto, mas ela recusou e em vez disso terminou com ele. E uma das razões que ela deu para terminar com ele foi que ele tinha algumas exigências sexuais estranhas. Eu não sei quais eram, mas ela claramente não estava confortável com eles, e então ela decidiu que ela não queria estar com ele. Por volta da mesma época, em 1966, o casal idoso com quem Robert estava hospedado descobriu que ele, na verdade, estava molestando a neta deles toda vez que ela os visitava, e ela tinha apenas 9 anos de idade. Os avós da menina pensaram em ir à polícia e denunciar Robert, no entanto, eles decidiram não fazer isso no final, porque acharam que seria muito traumático para a neta ter que passar por isso e dar um depoimento e possivelmente ir a tribunal. Então, em vez disso, apenas disseram a Robert que ele tinha que se mudar. Então ele fez isso, ele se mudou. Ele também foi demitido do seu trabalho na loja de materiais de construção. Eu não sei por qual motivo, mas de qualquer forma ele voltou para Kinlochleven, que se você se lembra era a vila onde ele cresceu.
Então agora, Robert Black, de 19 anos, estava morando em outra casa com um casal casado e sua filha de 6 anos, e ocasionalmente, quando o casal saía, Robert cuidava dessa pequena menina. E como você pode imaginar, ele adorava isso, porque significava que ele tinha muitas oportunidades para violar e agredir esta jovem menina enquanto seus pais estavam fora. Logo, os pais descobriram o que Robert estava fazendo e eles imediatamente entraram em contato com as autoridades e ele foi preso. Robert foi acusado de 3 crimes de atentado ao pudor contra uma criança, aos quais ele se declarou culpado e foi condenado em março de 1967 a 1 ano de treinamento em reformatório. Então, basicamente, ele foi enviado para um centro de detenção juvenil para jovens infratores que haviam cometido crimes muito graves. Depois de cumprir sua pena no reformatório, Robert decidiu se mudar para Londres, na Inglaterra, e isso foi em setembro de 1968. Ele alugou um quarto acima de um pub em Stamford Hill e basicamente foi de emprego em emprego para ganhar seu dinheiro. Em um determinado momento, ele foi salva-vidas em uma piscina e adorava esse trabalho porque significava que ele podia observar e olhar para meninas jovens em seus trajes de banho, e ele realmente tirava fotos secretas dessas crianças e guardava essas fotos para si mesmo para olhar sempre que quisesse. É repugnante, me dá náuseas. Mas ele logo foi demitido deste trabalho de qualquer maneira, porque foi pego acariciando uma menina pequena. Com o tempo, enquanto Robert morava em Londres, ele acumulou muita pornografia infantil. Como eu disse, ele tirava muitas fotos de crianças em vários locais diferentes, mas também começou a coletar gradualmente vídeos de crianças sendo abusadas sexualmente. E muito desse material de pornografia infantil que ele havia reunido ao longo dos anos, ele supostamente comprou de um homem que conheceu em uma livraria em King's Cross, em Londres. Obviamente, era uma época antes do acesso à internet, os pedófilos não podiam acessar esse material online e, portanto, Robert encontrou em outros lugares. Havia um lugar onde eu descobri pela primeira vez a pornografia infantil. Uma loja em King's Cross, Londres. Era uma fachada de loja sem nome, onde se entrava e havia livros antigos alinhados, como se buscasse algo mais. Era tudo pornografia infantil? Não, eu produzia pornografia infantil. Eu disse... O conteúdo da sua pergunta viola as políticas de uso... E ele disse, eu tenho esses aqui, e ele os tirou. E se chamam de lolitots. Não sei se este homem da livraria foi rastreado e preso, não consegui encontrar o nome dele em lugar nenhum. Mas apenas como uma nota à parte, parte desse material que Robert havia coletado ao longo dos anos não era necessariamente pornografia infantil. Claro, muita coisa era. Mas parte desse material eram apenas fotos de crianças aleatórias sorrindo que Robert havia recortado de revistas. Ele gostava de recortar fotos de crianças de revistas e jornais normais e adicionava essas fotos à sua coleção. Era simplesmente muito estranho. Anos e anos depois, quando Robert foi preso e condenado à prisão perpétua pelo sequestro e abuso sexual de uma menina em Stow, na Escócia, a polícia revistou sua casa e encontrou todo o material de pornografia infantil que ele havia coletado ao longo dos anos. Mas também encontraram fotos que Robert havia tirado só de si mesmo. Acredito que ele tirou fotos de si mesmo inserindo diferentes objetos em seu próprio ânus. Alguns desses objetos incluíam um receptor de telefone e uma garrafa de vinho. Acredito que eles também encontraram muitas roupas de crianças e trajes de banho infantis, e Robert costumava usar esses. E se vestia com eles. Ele era um homem adulto totalmente crescido e às vezes se vestia com roupas de meninas jovens, e estou supondo que ele obtinha algum tipo de prazer sexual ao fazer isso. Robert morou em Londres por cerca de 10 anos e nunca realmente fez amigos, e claro, ele também não tinha realmente nenhuma família, então ele estava muito sozinho o tempo todo. Ele frequentava pubs regularmente para beber, mas sentava-se sozinho, sem conversar com ninguém.
Ele era introvertido e solitário, o que é parte do motivo pelo qual acho que ele conseguiu fazer o que fez por tanto tempo, porque ninguém realmente o conhecia. Ninguém realmente conhecia esse homem, ninguém conhecia sua personalidade. Eles não sabiam das coisas nojentas que ele gostava, então era realmente fácil para ele esconder isso. Então, neste ponto, Robert Black tinha coletado muito conteúdo relacionado aos seus desejos sexuais por crianças e por um tempo isso foi suficiente para satisfazer seus impulsos, mas logo ele se cansou de só olhar para seu material de pornografia infantil. Ele estava entediado de só imaginar. Ele queria transformar suas fantasias em realidade. Ele queria abusar sexualmente e assassinar crianças. Ele começou apenas observando crianças. Então acho que ele costumava dirigir até parques locais e apenas observar pequenas meninas brincando. Ele começou a perseguir jovens meninas. Ele as observava, perseguia e seguia sem que elas soubessem, obviamente, mas claro que depois de um tempo isso também não era suficiente para ele. No ano de 1976, então Robert teria por volta de 30 anos nessa época, ele conseguiu um emprego como motorista de van e teria que entregar cartazes por todo o Reino Unido e Europa. Então ele estava constantemente indo de um lugar para o outro, como eu mencionei antes, mas este era literalmente o emprego perfeito para Robert Black porque lhe dava a oportunidade perfeita para começar a agredir e matar crianças, pois ele nunca ficava muito tempo no mesmo lugar, e isso significava que era difícil de rastrear. E a empresa para a qual Black trabalhava, a empresa de entrega de cartazes, realmente apreciava ele. Eles eram tão gratos por ele estar disposto a fazer todas essas longas viagens, porque muitos dos outros motoristas não estavam tão dispostos, pois eram casados, tinham filhos e não queriam ficar longe de suas famílias tanto tempo. Enquanto Robert realmente não tinha isso, e claro, ele tinha um motivo oculto. Esse era o momento perfeito para ele começar a abusar sexualmente e assassinar crianças pequenas sem ser pego. Então agora vou falar sobre os assassinatos de Robert. Vou passar por eles em ordem cronológica. Então vamos falar primeiro sobre a primeira vítima confirmada conhecida de Robert, embora esteja ciente de que esta não é a ordem em que a polícia resolveu. Então, a primeira vítima de Robert, o primeiro assassinato que ele cometeu, foi o último que a polícia o ligou e o último pelo qual ele foi condenado, e falaremos mais sobre isso, obviamente, mais tarde. Mas esteja ciente de que esta não é a ordem em que a polícia resolveu, esta é a ordem em que seus assassinatos aconteceram. A primeira vítima conhecida de Robert Black foi Jennifer Cody. Espero que isso faça sentido. Ela era uma menina de 9 anos de Ballanderry, que é uma vila na Irlanda do Norte. E em agosto de 1981, Black foi enviado para um trabalho de entrega nesta parte da Irlanda. Era o dia 12 de agosto, então eram as férias de verão, e naquele dia, Jennifer ia de bicicleta para a casa de uma de suas amigas. Jennifer recebeu uma bicicleta nova recentemente. Pode ter sido um presente de aniversário, pois ela havia completado 9 anos cerca de 2 semanas antes de desaparecer. Então, naquela tarde, por volta da 1h40 da tarde, Jennifer pegou sua bicicleta e saiu de casa para encontrar sua amiga. Ela se despediu de sua mãe Pat, e essa seria a última vez que ela a veria. A casa da amiga de Jennifer ficava a apenas cerca de 1,5 km de distância de sua casa e, acredito eu, que ela nunca chegou ao seu destino. Acredita-se que em algum momento durante a jornada de Jennifer, ela decidiu parar à beira de uma estrada para colocar seu cardigan e Robert Black, que provavelmente a observava e seguia em sua van, viu sua oportunidade de atacar. Ele saiu de sua van, é possível que ele e Jennifer tenham conversado por alguns minutos, e então ele a agarrou, colocou-a na parte de trás de seu veículo e dirigiu para longe. Enquanto isso, Jennifer obviamente nunca chegou à casa de sua amiga e também nunca voltou para sua casa. Por volta das 4h20 da tarde, a mãe de Jennifer, Pat, realmente pensou que ouviu o som da corrente da bicicleta de Jennifer e, portanto, pensou que ela estava em casa. Ela pensou que sua filha ali estava em casa, mas não era a Jennifer. Pat olhou para fora e ela não estava lá e eu realmente não sei o que era o som. Eu não sei se a Pat apenas pensou que ouviu o som da bicicleta ou talvez fosse uma bicicleta que ela ouviu, mas não era a da Jennifer. Era apenas outra pessoa passando.
De qualquer forma, não era a bicicleta da Jennifer, e neste ponto, a Pat começou a ficar realmente preocupada porque sua filha normalmente sempre estava em casa a essa hora. Logo, o pai da Jennifer, Andy, voltou do trabalho e a Pat disse a ele que estava preocupada porque a Jennifer ainda não tinha chegado em casa, mas o Andy não estava muito preocupado nesse momento. Ele provavelmente presumiu que a Jennifer ainda brincava com os amigos e perdeu a noção do tempo, por isso não tinha chegado em casa. Eu assisti a um documentário sobre este caso e os pais da Jennifer, Andy e Pat estavam nele e eles apenas disseram que naquela época eles nunca tinham sequer ouvido a palavra pedófilo antes, eles não tinham ideia de que isso existia. Obviamente, hoje em dia, os pais estão muito cientes dos perigos e cientes dos pedófilos e eles incutem nas mentes de seus filhos que eles nunca devem sair com estranhos. Mas naquela época isso não era uma preocupação para as pessoas. Especialmente na pequena aldeia do interior onde Jennifer morava, as crianças costumavam sair e brincar sozinhas e seus pais não tinham nenhuma preocupação. Mas ainda assim, a mãe de Jennifer, Pat, estava preocupada porque estava ficando cada vez mais tarde e Jennifer ainda não havia retornado para casa. Então ela entrou em seu carro e começou a dirigir pelos arredores à procura de sua filha. Acredito que a família também ligou ou foi até a casa do amigo de Jennifer, o amigo que ela deveria encontrar naquela tarde, e eles disseram que não viram Jennifer o dia todo. Ela nunca chegou a casa, então onde ela estava? A família continuou procurando por Jennifer e perguntou a muitas pessoas locais se a tinham visto, e algumas delas disseram que viram Jennifer passar por eles mais cedo naquele dia, mas além disso não havia nada, nenhum sinal dela, nenhum rastro dela. Eventualmente, chegou por volta das 9 da noite e Jennifer ainda não tinha chegado em casa, então a família Card decidiu entrar em contato com a polícia e eles responderam muito rapidamente e uma grande investigação foi lançada para tentar encontrar Jennifer. Mais de 200 voluntários da comunidade local se uniram para ajudar a polícia e o exército a procurar por essa menina. Algumas horas depois de a polícia ser chamada, 2 homens locais encontraram a bicicleta de Jennifer. Estava a cerca de 1,5 km de distância de sua casa e estava no chão, coberta de galhos e folhas, e parecia que alguém a tinha jogado por cima de uma cerca. No entanto, o descanso da bicicleta de Jennifer estava abaixado, sugerindo à polícia que, antes de desaparecer, ela pode ter parado para conversar com alguém, um estranho. E como sabemos, ela parou para conversar com um estranho. Esse estranho era Robert Black. A busca por Jennifer continuou nos próximos dias, mas com o passar do tempo, as pessoas começaram a perder a esperança de encontrá-la viva. 6 dias após ser vista pela última vez, em 18 de agosto de 1981, o corpo sem vida de Jennifer Card, de 9 anos, foi encontrado. Ela foi descoberta por 2 caçadores de patos a cerca de 15 quilômetros de onde havia desaparecido. Robert havia abusado sexualmente e então estrangulado Jennifer antes de colocar seu corpo na barragem de McKay em Hillsborough. Algumas fontes online dizem que a autópsia dela concluiu que ela morreu por afogamento. Então é provável que Robert a estrangulou até que ela estivesse inconsciente ou perto da morte. Mas ela ainda estava viva quando ele colocou o corpo dela na água da barragem e então ela morreu por afogamento. Acredito que o local onde o corpo de Jennifer foi descoberto era perto de uma rodovia dupla em Hillsborough, e então, quando a polícia estava investigando o assassinato de Jennifer, eles teorizaram que talvez o assassino dela fosse um motorista de entrega de longa distância que estava apenas passando pela Irlanda. E eles estavam corretos, Robert Black era um motorista de entrega que estava apenas passando pela Irlanda do Norte naquela época. No entanto, ele não seria conectado ao assassinato de Jennifer até 30 anos depois. A família de Jennifer teve que esperar mais de 3 décadas por respostas porque o caso dela simplesmente esfriou completamente. E falaremos mais sobre como e quando a polícia finalmente ligou Black à morte de Jennifer mais tarde no vídeo. Então, depois disso, depois que Black matou Jennifer Card, não há dúvida de que ele deve ter se sentido ótimo. Ele percebeu que poderia se safar de um assassinato e então decidiu matar novamente. Seu segundo assassinato foi pouco menos de 1 ano após o primeiro. Ele estava em um trabalho de entrega em Northumberland, que é um condado no nordeste da Inglaterra.
Ele estava dirigindo pela vila de Coldstream no dia 30 de julho de 1982 e estava procurando sua próxima vítima. Na parte de trás de sua van, ele tinha preparado seu kit de sequestro que, como mencionei anteriormente, consistia em corda, mordaças, curativos, coisas assim. Enquanto isso, uma menina de 11 anos chamada Susan Maxwell estava jogando tênis com sua amiga naquela tarde. Susan morava com sua mãe, padrasto e irmãos, e sua casa ficava a cerca de 3 quilômetros das quadras de tênis, e ela disse aos pais que, uma vez que terminasse de jogar tênis com sua amiga, ela voltaria para casa sozinha. Então ela começou a caminhar para casa depois de sua partida de tênis naquela tarde e foi vista por algumas pessoas por volta das 4:30 da tarde cruzando a ponte do rio Tweed. No entanto, após essas aparições, ela nunca mais foi vista viva. Em algum momento, Robert Black viu Susan caminhando e decidiu levá-la. Ele parou sua van ao lado dela, agarrou-a, colocou-a na parte de trás de seu veículo e então dirigiu para longe. Mas, aproximadamente no mesmo tempo, a mãe de Susan decidiu entrar em seu carro e dirigir até o campo de tênis. Acho que ela decidiu que, na verdade, não estava confortável em deixar Susan caminhar para casa sozinha e então ela iria buscá-la, embora quando chegou não havia sinal de sua filha. Na verdade, não havia sinal dela em lugar nenhum na área local e, portanto, ela decidiu entrar em contato com a polícia e informar que Susan estava desaparecida. Uma equipe de investigação criminal foi enviada para procurar na área da ponte do rio Tweed, porque inicialmente a polícia estava preocupada que talvez Susan tivesse caído acidentalmente na água e se afogado. Assim como na busca pela primeira vítima de Black, Jennifer Cardy, a busca por Susan Maxwell foi enorme. 300 policiais foram designados para o caso. Eles usaram cães de busca, fizeram perguntas de porta em porta, mas infelizmente não havia nenhum rastro desta pequena menina. Acredito que um casal de testemunhas veio a público e afirmou que tinha visto uma van branca na área por volta do mesmo horário em que Susan desapareceu. No entanto, essas testemunhas não sabiam o modelo da van nem conheciam a placa do veículo. E então, pouco menos de 2 semanas após o desaparecimento de Susan, no dia 12 de agosto, o corpo de uma jovem foi encontrado por um motorista de caminhão em um acostamento na vila de Loxley, no West Midlands, a mais de 320 quilômetros de distância, de onde Susan Maxwell desapareceu. O corpo estava coberto de vegetação e estava bastante decomposto. Quando foi descoberto, estava irreconhecível e, devido ao nível de decomposição, o legista não conseguiu determinar a causa da morte. No entanto, considerando onde seu corpo foi encontrado e como foi encontrado, ela estava parcialmente vestida e algumas fontes dizem que sua roupa íntima havia sido removida e dobrada e colocada embaixo de sua cabeça, o que sugere que ela foi sexualmente agredida. Ela também havia sido amarrada e sua boca havia sido amordaçada. Ficou claro que houve jogo sujo envolvido em sua morte. O corpo foi identificado por registros dentários como sendo de Susan Maxwell, de 11 anos, desaparecida. Como mencionado, seu corpo foi encontrado a mais de 320 quilômetros de distância de sua cidade natal, onde foi vista pela última vez. Então, seu assassino literalmente viajou tão longe com o corpo dela e depois o descartou. A força policial que estava investigando o assassinato de Susan acreditava no início da investigação que seu assassino provavelmente era da mesma área de onde Susan era e por isso eles estavam realmente investigando os infratores dessa área, conhecidos agressores sexuais, pedófilos conhecidos. No entanto, como sabemos, esse não foi o caso. Robert Black não era da área de Susan, ele estava apenas passando por lá para trabalhar, e é por isso que foi tão fácil para ele se safar desses crimes, porque ele nunca ficava no mesmo lugar por muito tempo. Ele nunca estava no radar da polícia. Ele também era muito cuidadoso, ele se certificava antes de raptar suas vítimas de olhar ao redor da área para verificar que ninguém veria o que ele estava prestes a fazer. Ele sabia que se alguém testemunhasse o sequestro e visse seu rosto e sua van, ele poderia ser identificado e rastreado bastante rápido. Então ele sempre se certificava de que não havia ninguém por perto quando cometia esses crimes. Robert raptou sua terceira vítima no dia 8 de julho de 1983 em Portobello, que é um subúrbio costeiro de Edimburgo, na Escócia. Desta vez, sua vítima foi Caroline Hogg. Ela tinha apenas 5 anos e era sua vítima mais jovem conhecida.
Caroline passou aquele dia em casa com sua família. No entanto, no início daquela noite, ela perguntou aos pais se poderia ir brincar no parque, que acredito ser bastante próximo de sua casa. E como era uma noite de verão e ainda estava claro lá fora, eles disseram sim. Então, ela saiu de casa sozinha e, ao mesmo tempo, Robert Black estava na área porque estava fazendo uma entrega lá e, em algum momento, ele encontrou a pequena Caroline e decidiu sequestrá-la. Um pouco depois, o irmão de Caroline saiu de casa e foi procurar a irmã, mas quando chegou ao parque, viu que ela não estava lá, ela não estava em lugar nenhum. Ele retornou para casa, informou aos pais que não achou a irmã e, às 8 da noite, eles notificaram a polícia sobre o desaparecimento de Caroline. Então a polícia começou a investigação e, na verdade, bastante gente veio a público para dizer que acreditavam ter visto Caroline naquela noite no calçadão de Portobello. Agora, essa próxima parte eu só li em uma ou duas fontes, então não tenho total certeza se isso realmente aconteceu, mas basicamente essas fontes disseram que um casal de testemunhas se apresentou à polícia para dizer que na noite em que Caroline desapareceu, eles viram um homem mais velho, sujo e desleixado com óculos, observando-a enquanto ela brincava no parque. Uma dessas testemunhas era aparentemente uma menina de 14 anos, e ela disse que viu Caroline em um banco e que esse homem mais velho e sujo sentou-se ao lado dela e começou a conversar com ela. Esse homem obviamente fez alguma pergunta para Caroline porque a menina de 14 anos ouviu Caroline responder sim, por favor. Caroline e esse homem então caminharam até o parque de diversões próximo e eles estavam de mãos dadas. E essa testemunha de 14 anos não deu muita importância a isso na época. Acho que ela apenas pensou que Caroline e esse homem eram pai e filha. Neste parque de diversões, o homem aparentemente pagou para Caroline andar em um carrossel. E então eles ambos deixaram a feira juntos. E uma testemunha disse que quando Caroline saiu com esse homem, ela parecia assustada, ela parecia aterrorizada. Mas como eu disse, não posso ter certeza de que essa parte é verdadeira, a parte sobre o parque de diversões, porque eu só li em uma ou duas fontes e não sei se são fontes muito confiáveis. Uma das razões pelas quais eu tenho um pouco de dúvida de que seja verdade é porque, como mencionei antes, Robert Black geralmente era muito cuidadoso quando sequestrava suas vítimas. Ele normalmente se certificava de estar sozinho ao fazer isso. Então, parece estranho que ele levaria Caroline para um parque de diversões onde havia muitas outras pessoas. Mas também a descrição que as testemunhas deram deste homem, sujo, desleixado, usando óculos, era muito parecida com Robert Black. Era a descrição dele. Eu realmente li em algum lugar que, para cada um dos sequestros de Robert Black, ele usaria um par de óculos diferente, como óculos que eram completamente diferentes do par anterior. Ele usava como disfarce, eu acho. De qualquer forma, a busca pela Caroline de 5 anos foi enorme. A polícia lançou vários apelos, cerca de 2.000 pessoas se apresentaram e se ofereceram para ajudar. A busca por Caroline Hogg foi uma das maiores que a Escócia já viu. E então, 10 dias após Caroline desaparecer, todos receberam a notícia que temiam. Seu corpo havia sido encontrado. No dia 18 de julho de 1983, seu corpo foi descoberto em um acostamento perto da autoestrada M1 em Twycross, em Leicestershire, a mais de 300 milhas de onde ela desapareceu em Portobello. Acredito que o corpo de Caroline foi encontrado completamente nu, sugerindo que ela havia sido sexualmente agredida. No entanto, mais uma vez, devido ao nível de decomposição, não foi possível determinar a causa da morte. Então, após o assassinato de Caroline, a polícia que investigava o caso dela e a polícia que investigava o assassinato de Susan Maxwell, que aconteceu pouco menos de um ano antes, levantaram a possibilidade de que talvez esses dois casos estivessem ligados. Talvez a pessoa que matou Caroline fosse a mesma que matou Susan Maxwell, porque havia várias semelhanças entre os casos delas. Ambas as meninas foram sequestradas em circunstâncias semelhantes. Parecia que ambas haviam sido sexualmente agredidas. Os corpos de ambas foram descartados longe de onde foram levadas. Ambas foram abandonadas em um acostamento. A polícia acreditava fortemente que os assassinatos foram cometidos pela mesma pessoa. Eles devem ter sido conectados. Neste ponto, a polícia não havia conectado eles com a primeira vítima de Robert Black, Jennifer Cardy. Bem como mencionei anteriormente, ela não foi ligada aos outros assassinatos de Robert Black por 30 anos.
mas eles acreditavam fortemente que Susan e Caroline foram mortas pelo mesmo indivíduo e, portanto, uma investigação conjunta de assassinato foi formada e 4 forças policiais se uniram para tentar identificar este assassino de crianças. Eles concluíram que o assassino provavelmente era um motorista de entrega ou tinha algum tipo de trabalho que significava que ele tinha que mudar de local frequentemente, e também teorizaram que ele era um assassino muito oportunista. Então ele não planejava necessariamente seus assassinatos, como se ele não acordasse de manhã e pensasse, ok, hoje vou matar outra menina. Era mais como se ele encontrasse uma menina sozinha, com quase ninguém por perto, ele veria sua oportunidade de atacar, algo nesse sentido. A polícia interrogou inúmeros motoristas de entrega e perguntou a eles onde estavam nos dias dos sequestros. No entanto, eles nunca conseguiram ligar nenhum desses motoristas de entrega aos casos, e Robert Black, acredito que nunca foi interrogado. A polícia, mais uma vez, nunca chegou perto de capturá-lo, e até esse ponto ele havia se safado de 3 assassinatos. Seu quarto e último assassinato ocorreu menos de 3 anos depois, no dia 26 de março de 1986, quando Robert Black estava fazendo uma entrega em Leeds, em Yorkshire. Sarah Jane Harper, de 10 anos, morava em Morley, que é uma cidade em Leeds, e ela morava com sua mãe, cujo nome era Jackie, e sua irmã mais nova, Claire. Jackie e Sarah estavam assistindo Coronation Street naquela noite, que é uma novela que temos aqui no Reino Unido. Depois que o programa terminou, Jackie perguntou à filha se ela poderia ir à loja local para buscar um pouco de pão, e então Sarah disse sim, tudo bem, e ela saiu de casa por volta das 8 da noite. Segundo todos os relatos, Sarah chegou à padaria local e comprou um pouco de pão e 2 pacotes de batatas fritas. No entanto, em algum momento no caminho de volta para casa, ela foi vista por Robert Black, que a agarrou, colocou-a na parte de trás de sua van e mais uma vez partiu, e Sarah nunca mais foi vista viva. Quando ela não voltou para casa, sua mãe Jackie e sua irmãzinha saíram e começaram a procurá-la, mas não conseguiram encontrá-la em lugar nenhum, e então Jackie decidiu entrar em contato com a polícia de West Yorkshire e informar que sua filha estava desaparecida. Novamente, como nos outros casos, iniciou-se de imediato a busca pela garota de 10 anos desaparecida. Mais de 100 policiais foram designados para o caso, eles fizeram buscas de porta em porta. Investigações, eles coletaram mais de 1.400 declarações de testemunhas e receberam informações de que, por volta do mesmo tempo em que Sarah desapareceu, uma van branca foi vista na área. Uma semana após o desaparecimento de Sarah, sua mãe Jackie fez uma coletiva de imprensa pedindo a qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro de sua filha que se apresentasse. E então, cerca de 3 semanas após Sarah ter sido vista pela última vez, no dia 19 de abril de 1986, um homem que estava passeando com seu cachorro descobriu o corpo de Sarah no rio Trent, perto de Nottingham, que fica a pouco mais de 25 quilômetros de sua casa em Leeds. Sarah havia sido sexualmente agredida e, de acordo com fontes online, sua morte foi violenta. Ela tinha ferimentos na cabeça, pescoço e rosto, e então seu corpo foi jogado no rio. A causa da morte dela foi realmente por afogamento, então ela ainda estava viva quando seu corpo foi jogado na água, mas é mais do que provável que ela estivesse inconsciente devido aos seus ferimentos antes de se afogar. O patologista também afirmou que o abuso sexual sofrido por Sarah foi muito violento e que seus ferimentos internos decorrentes disso foram, citando, simplesmente terríveis. Neste ponto, a polícia havia conectado os assassinatos de Susan Maxwell e Caroline Hogg, a segunda e terceira vítimas de Robert. Eles acreditavam que foram cometidos pela mesma pessoa? Como mencionado, eles ainda não haviam conectado a primeira vítima de Black, Jennifer Cardy, às outras, mas haviam ligado a segunda e a terceira. E agora eles têm o assassinato da Sarah Harper, de 10 anos. E, novamente, o assassinato dela parecia ter muitas semelhanças com os assassinatos de Susan Maxwell e Caroline Hogg. A polícia notou que todos os 3 corpos foram despejados na mesma área geográfica aproximada nas Midlands, milhas e milhas distante das cidades natais de cada uma das meninas. Como os 3 corpos foram achados em locais distintos nas Midlands, a polícia suspeitava que estavam relacionados. Eles acreditavam que a pessoa que matou Sarah Harper também matou Caroline e Susan.
Então, agora que o assassinato de Sarah Harper havia sido ligado à série, 6 forças policiais no total estavam envolvidas em uma caçada para encontrar esse assassino de crianças, e os investigadores criaram um perfil psicológico de seu assassino. Então eu vou ler esse perfil para você agora. Eles acreditavam que o assassino que estavam procurando era um homem branco e provavelmente tinha entre 30 a 40 anos, embora provavelmente estivesse mais perto dos 40. Eles disseram que ele provavelmente era um solitário, provavelmente não socializava muito com as pessoas, provavelmente era muito desleixado e sujo e não era muito educado. Eles acreditavam que ele provavelmente morava sozinho em uma acomodação alugada e que tinha interesse em crianças e pornografia infantil, já que o motivo de seus assassinatos era claramente sexual. Então esse era o perfil do assassino que eles criaram. Não dá pra negar que estava bem preciso. Isso era literalmente Robert Black, um homem de aparência suja, um solitário, não socializava muito, vivia sozinho, tinha interesse em pornografia infantil. Isso era literalmente ele. E eu sinto que Robert provavelmente percebeu neste ponto que a cada assassinato o risco dele ser pego estava aumentando. A polícia estava realmente investindo muito nesta investigação agora. Eles estavam realmente tentando encontrar esse homem. Agora Sarah Harper, de 10 anos, foi seu último assassinato, o último ao qual ele foi associado. No entanto, ele realmente tentou sequestrar e matar novamente depois dela. Ele realmente tentou sequestrar outra menina de Radford, em Nottingham. Esta menina era Teresa Thornhill, de 15 anos, e embora fosse mais velha do que as vítimas habituais de Black, ela tinha apenas cerca de 1,45 m de altura, e portanto era bastante pequena, e acredita-se que por causa de sua altura, Black provavelmente pensou que ela era muito mais jovem do que realmente era. De qualquer forma, era 23 de abril de 1988, e naquela noite Teresa estava no parque local com alguns de seus amigos e seu namorado. Eventualmente, ela deixou a reunião no parque e começou a caminhar para casa e estava caminhando com seu namorado, cujo nome era Andrew, mas eles se separaram no final da rua Norton e a partir daí Teresa estava caminhando sozinha. Pouco depois de começar a caminhar sozinha, Robert Black parou sua van perto dela e saiu. Ele se aproximou de Teresa e perguntou se ela sabia algo sobre motores de carro. Ele estava agindo como se o motor de sua van estivesse quebrado e perguntou a ela se sabia como consertá-lo, mas Teresa apenas disse a ele que não. Desculpe, eu não sei nada sobre motores de carro, e continuou andando e estava andando muito mais rápido porque ela se sentia um pouco nervosa perto deste homem, mas assim que ela começou a andar, Black de repente agarrou Teresa por trás e colocou a mão sobre a boca dela para impedi-la de gritar e estava tentando colocá-la na parte de trás de seu veículo, mas Teresa realmente resistiu. Ela estava chutando-o e tentando se soltar de seu aperto. Eu tenho uma citação de Teresa aqui sobre o ataque, e ela disse: seu fedor repugnante era avassalador e eu mal conseguia respirar. Ele me levantou do chão e quase me puxou para dentro da porta lateral de sua van, mas eu comecei a reagir. Consegui gritar e mordi seu braço, depois o agarrei pelas calças. Ele me soltou no chão. Algumas fontes dizem que neste ponto, o namorado de Teresa ouviu seu grito e começou a correr em direção a Robert, gritando: solte ela! Então Robert fez isso. Ele soltou Teresa. Ele xingou ela antes de voltar para sua van e ir embora. Assim que ele fugiu, Teresa foi direto para casa e contou aos pais o que aconteceu, e eles chamaram a polícia. A polícia colheu um depoimento de Teresa e ela descreveu como era o seu agressor, e essa descrição foi bastante precisa, para ser honesta. Ela o descreveu como um homem desleixado, acima do peso, entre 40 a 50 anos de idade. Então, na época, após o ataque a Teresa, a polícia não havia ligado essa tentativa de sequestro aos assassinatos de Robert Black. Acho que porque Teresa tinha um perfil de vítima diferente, ela era muito mais velha que as vítimas anteriores. Não foi até anos depois que o ataque a Teresa foi ligado a Robert Black. Teresa fez algumas entrevistas ao longo dos anos e ela disse que sua vida nunca mais foi a mesma após o ataque. Depois do ataque, ela ficou com medo do mundo, aterrorizada de sair de casa. Isso a transformou totalmente. Ela vivia olhando para trás. Ela escapou de um assassino em série. Apesar dessa tentativa de sequestro ter sido mal sucedido, isso não impediu Black de tentar novamente.
Sua próxima tentativa ocorreu em 14 de julho de 1990 na Vila de Stow, na Escócia, e foi essa que eu mencionei no início deste vídeo. Se você se lembra, Black sequestrou uma menina de 6 anos e depois fugiu em sua van. No entanto, ele não percebeu que um homem chamado David Hurks presenciou tudo de seu jardim. A pequena menina foi encontrada viva em sua van, embora tivesse sido sexualmente agredida, e Robert Black foi preso e condenado à prisão perpétua por isso. Agora, uma vez que Robert Black foi enviado para a prisão pela tentativa de sequestro dessa menina de 6 anos, ele decidiu que queria recorrer da sentença e então pediu aos seus advogados para iniciar esse processo, mas eles disseram: "Espere um minuto. Queremos que você seja examinado primeiro por um psicólogo antes de considerarmos isso." Então eles chamaram um homem chamado Ray Wire e ele era um especialista em conversar com pedófilos, basicamente. Então, Ray examinou Robert e sua conclusão foi praticamente que este homem nunca deveria ser libertado. Ele disse que Robert Black era extremamente perigoso e que se ele fosse solto da prisão, quase certamente tentaria sequestrar outra criança novamente e, portanto, seu recurso foi negado. Agora, curiosamente, depois que Ray escreveu este relatório sobre Robert, o próprio Robert entrou em contato com Ray novamente e basicamente disse a ele: "Por favor, você poderia vir falar comigo uma segunda vez?" Ele disse: "Eu sei que sou um pedófilo e quero entender o porquê. Quero saber por que tenho esses impulsos." Acho que Robert apenas queria genuinamente tentar entender sua própria mente, e Ray concordou em ir falar com ele novamente, embora eu não tenha conseguido encontrar muitas mais informações sobre esse segundo encontro. De qualquer forma, algumas semanas após o julgamento de Robert pelo sequestro e assédio sexual de uma menina de 6 anos, Robert Black foi entrevistado por 2 detetives porque eles queriam respostas dele. Nesse ponto, eles estavam certos de que ele estava conectado a mais sequestros e assassinatos de outras meninas jovens, e queriam ver se ele confessaria algum. Os detetives disseram a Robert que não seriam julgadores, mas que apenas precisavam da verdade dele. Acredito que a entrevista durou várias horas e Robert foi surpreendentemente bastante aberto com os detetives sobre sua infância e sua criação, e sobre sua atração sexual por meninas jovens. No entanto, quando perguntaram se ele tinha algum envolvimento em vários assassinatos não resolvidos, especificamente os assassinatos de Susan Maxwell, Caroline Hogg e Sarah Harper, ele simplesmente se recusou a cooperar. Ele simplesmente ficou completamente calado. Ele se recusou a responder qualquer pergunta relacionada ao assassinato, provavelmente para não se incriminar. Mas os detetives ainda estavam convencidos de que ele era responsável por outros sequestros e assassinatos, e por isso precisavam encontrar evidências sólidas para ligá-lo a eles, caso contrário, ele iria se safar. Então eles foram para a casa dele em Londres, onde ele alugava um quarto, e ficaram procurando em seu quarto por alguns dias. Eles descobriram sua coleção de pornografia infantil e apenas as fotos que ele mesmo havia tirado de crianças. Como eu mencionei anteriormente, ele tinha muito material que havia coletado ao longo dos anos. Eles estavam apenas tentando encontrar qualquer evidência em seu quarto que ligasse Black a qualquer assassinato não resolvido. Claro que a pornografia infantil é uma evidência de que ele é um pedófilo, mas não é uma evidência direta que o conecte a qualquer um dos assassinatos não resolvidos que a polícia suspeitava que ele estivesse envolvido. Eles precisavam encontrar algum tipo de evidência que realmente o ligasse aos assassinatos, porque sem isso eles não poderiam acusá-lo e logo eles encontraram algo. A polícia eventualmente encontrou a evidência que realmente uniria todo esse caso. A próxima evidência sobre a qual vou falar praticamente condenou Robert Black. Era a evidência mais sólida da polícia de que ele era responsável por vários assassinatos de crianças, e essa evidência eram recibos de gasolina. Ok, então como sabemos, o trabalho de Robert Black era um motorista de entrega. Ele entregava principalmente cartazes no Reino Unido e na Europa. Ele estava constantemente se movendo de um local para outro.
E a empresa para a qual trabalhava entregando esses cartazes era chamada de empresa de despacho e armazenamento de cartazes. E quando Black foi condenado e enviado para a prisão pelo sequestro daquela menina de 6 anos, a polícia entrou em contato com esta empresa e eles perguntaram se mantinham os recibos de gasolina que seus motoristas de entrega recebiam quando abasteciam nos postos de gasolina, e eles tinham. A empresa mantinha todos os recibos de abastecimento. Na verdade, eles guardaram anos e anos e anos de recibos de abastecimento de seus motoristas. Havia honestamente milhares desses recibos. Eles apenas armazenaram tudo caso um dia fosse necessário. Então, basicamente como funcionava é que os motoristas paravam para abastecer em suas rotas quando precisavam, e quando paravam para abastecer, eles pagavam com seus cartões de crédito e então recebiam um recibo. Os motoristas, então, guardavam seus recibos e depois os entregavam à empresa para reembolsar o dinheiro do combustível, e isso é exatamente o que Robert fazia. Obviamente, toda vez que parava para abastecer, ele guardava o recibo e depois o entregava à empresa para que eles cobrissem as despesas. Então, a polícia passou por todos esses recibos do cartão de crédito do Robert, e em cada recibo havia a data e a hora em que o combustível foi comprado e também o nome do posto de gasolina de onde foi comprado. Então, ao olhar para esses recibos, os detetives puderam determinar exatamente onde Black estava no dia em que as meninas foram sequestradas e mortas. E esses recibos mostraram que ele havia parado para abastecer em postos de gasolina muito próximos de onde cada menina foi sequestrada nos dias em que desapareceram. Então, por exemplo, no dia em que Sarah Harper foi sequestrada, Black deveria entregar alguns cartazes em Morley, onde Sarah morava, e a empresa para a qual ele estava entregando ficava a cerca de 130 metros da casa dela, e um recibo de combustível daquele dia mostrou que ele havia parado para abastecer em um posto não muito longe de onde ela foi sequestrada. E foi o mesmo para os casos de Caroline Hogg e Susan Maxwell. Havia recibos de combustível que mostravam que Black estava na área de onde ambas desapareceram nos dias e aproximadamente nos mesmos horários em que foram sequestradas. Então, em maio de 1991, os detetives haviam reunido todas as suas evidências e as enviaram para o Serviço de Promotoria da Coroa para que eles pudessem decidir se as evidências que tinham eram suficientes para Black ir a julgamento pelos 3 assassinatos, e isso foi meio que um risco, porque, honestamente, eles realmente não tinham evidências concretas ligando Black a nenhum dos assassinatos. Eles não tinham, evidências forenses ou de DNA ou algo assim, porque, obviamente, os assassinatos ocorreram anos antes, na década de 80, quando a tecnologia de DNA e forense estava em seu início. Então, a maior evidência deles eram os recibos de combustível, e algumas pessoas poderiam argumentar que esses eram literalmente apenas evidências circunstanciais. Sim, eles mostravam que Black estava na área na mesma data e aproximadamente no mesmo horário em que as meninas foram sequestradas, mas não é uma prova sólida de que ele foi quem as matou. No entanto, dada a semelhança dos sequestros de Susan, Caroline e Sarah foram para o sequestro daquela menina de 6 anos em Stowe, a que foi encontrada viva na van de Black. O Serviço de Promotoria da Coroa finalmente chegou à decisão de que havia evidências suficientes para levar Black a julgamento pelos assassinatos de Susan Maxwell, Caroline Hogg e Sarah Harper, e a tentativa de sequestro de Teresa Thornhill, a menina de 15 anos que Robert tentou sequestrar em Nottingham. O julgamento dele começou em abril de 1994, e Black decidiu se declarar inocente de todas as suas acusações. Ele simplesmente negava tudo. Mas pouco mais de um mês após o início do julgamento, no dia 19 de maio de 1994, o júri voltou com um veredicto e considerou Robert Black culpado pelo sequestro e assassinato de Susan Maxwell, de 11 anos, Caroline Hogg, de 5 anos, e Sarah Harper, de 10 anos. Ele também foi considerado culpado por 3 acusações de impedir o sepultamento legal de um corpo e pela tentativa de sequestro de Teresa Thornhill, de 15 anos. Ele foi condenado a uma pena de prisão perpétua para cada uma das 3 acusações. Então, para cada assassinato, ele recebeu uma pena de prisão perpétua, com um mínimo de 35 anos. De acordo com algumas fontes online,
Quando Black recebeu sua sentença, ele se virou para os detetives envolvidos em seu caso e disse algo como, cito, "Tremendo, bem feito, meninos." Robert Black foi enviado para a prisão e permaneceria lá pelo resto de sua vida. No entanto, este caso estava longe de terminar. Ele ainda não havia sido associado ou acusado pelo assassinato de sua primeira vítima, Jennifer Cardi, de 9 anos, que ele matou em 1981. A família de Jennifer tinha certeza de que ele era o homem, o assassino de Jennifer. No entanto, ele não foi acusado até 2009, 28 anos após Jennifer ser assassinada. Não tenho certeza do motivo da demora para ele ser acusado pelo assassinato de Jennifer. Estou supondo que apenas levou muito tempo para reunir provas suficientes. Um recibo de posto de gasolina foi novamente uma das principais evidências que ligam Black ao assassinato de Jennifer. Isso provou que ele estava perto da cidade de Bininderi, na Irlanda do Norte, no dia em que Jennifer foi sequestrada. E apenas como uma nota à parte, eu realmente li que durante a investigação do caso de Jennifer, a polícia passou por cerca de 560 mil recibos de abastecimentos para encontrar o que eles precisavam, o que é loucura. 560 mil recibos. Robert se declarou inocente do assassinato de Jennifer. Ele não estava admitindo isso. Afinal, por que ele faria isso? Ele não admitiu os outros 3. Por que ele admitiria este? Seu julgamento ocorreu em 2011 e ele foi considerado culpado pelo sequestro, agressão sexual e assassinato de Jennifer Cardi. E ele recebeu outra sentença de prisão perpétua com um mínimo de 25 anos. E então, finalmente, 30 anos depois que ela foi tirada deles, a família de Jennifer obteve alguma justiça por seu assassinato. Acredito que Robert Black cumpriu a maior parte de seu tempo na prisão de Wakefield. Ele foi determinado como um prisioneiro da categoria A. Basicamente, os prisioneiros da categoria A são os mais perigosos. Se eles forem libertados da prisão, representariam a maior ameaça para a sociedade. Devido à natureza de seus crimes, obviamente crimes contra crianças, Robert Black estava sempre em risco de ser atacado por outros detentos, e em julho de 1995 ele foi atacado em sua cela por 2 outros prisioneiros. Eles jogaram água fervendo nele, o espancaram com uma perna de cadeira e também o esfaquearam com uma faca que eles mesmos fizeram. Obviamente não era uma faca de verdade, era apenas algo que eles haviam afiado. Acho que Robert sobreviveu a esses ferimentos. Eles não eram ameaçadores à vida ou algo assim, mas seus agressores tiveram 3 anos adicionados às suas sentenças por isso. Ao longo dos anos, a polícia tentou ligar Robert Black a outros desaparecimentos não resolvidos e assassinatos não resolvidos de várias crianças. No entanto, eles nunca conseguiram encontrar evidências suficientes, mas acredita-se fortemente que ele cometeu mais assassinatos do que os 4 pelos quais foi considerado culpado. Um dos casos a que ele acredita-se estar conectado é o de Jeanette Tate. Ela era uma menina de 13 anos que simplesmente desapareceu quando estava em uma rodada de jornal em Oulsby, em Devon, em 1978. Seu corpo nunca foi encontrado, no entanto, a razão pela qual eles acreditam que Black é responsável pelo seu sequestro é porque ele foi para Exeter, que fica perto de Oulsby, algumas vezes na década de 70, porque estava fazendo entregas por lá. Uma testemunha também afirmou ter visto um veículo que parecia o mesmo que o de Black em Exeter no dia em que Jeanette Tate desapareceu. A polícia de Devon e Cornwall, responsável pela investigação do caso de Jeanette, de fato suspeitava que ele era o culpado. Eles realmente acreditavam que ele era responsável pelo desaparecimento de Jeanette. E em 2016, eles estavam se preparando para apresentar o caso deles ao Serviço de Procuradoria da Coroa, na esperança de que eles dariam permissão para levarem Robert Black a julgamento pelo sequestro de Jeanette Tate. E eu acredito que eles estavam literalmente há algumas semanas de apresentar o caso deles, quando Robert Black morreu repentinamente. Eu vou falar sobre a morte dele em um segundo, mas independentemente disso, a polícia de Devon e Cornwall ainda apresentou o caso contra ele, mas foi recusado pelo Serviço de Procuradoria da Coroa porque eles disseram que não levariam o caso a julgamento agora que Robert havia falecido. Robert Black morreu de um ataque cardíaco no dia 12 de janeiro de 2016, quando tinha 68 anos de idade. Na época, ele estava na prisão de Maghaberry, na Irlanda do Norte, e acredito que ele morreu em sua cela. Ele teve seu ataque cardíaco em sua cela. E esse é o fim deste caso. Esse é o caso de Robert Black.
Como eu disse, acredita-se que ele foi responsável pelo desaparecimento e assassinato de várias crianças. No entanto, ele só foi condenado por 4, como sabemos. Mas o que vocês acham? Ele teve mais vítimas ou foram apenas essas 4? Me digam nos comentários o que acham. Eu realmente acredito que ele era culpado. Eu definitivamente acho que ele foi responsável por mais assassinatos. Mas se ele foi, talvez nunca saibamos agora. Mas sim, esse é o fim deste caso. Tenho a sensação de que este vídeo vai ser muito longo. Me diga se você assistiu até o fim. Antes de ir, quero agradecer especialmente aos membros da minha página no Patreon. Muito, 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 muito obrigada pelo apoio de vocês, pessoal. Se alguém mais quiser se tornar um membro da nossa pequena família no Patreon, o link está sempre na descrição dos meus vídeos. Por favor, deixe um like neste vídeo. Eu apreciaria muito isso. Trabalhei muito duro neste vídeo. E também se inscreva se ainda não o fez. E eu te vejo novamente na próxima semana para outro mistério com Molly. Tchau, pessoal!